Meus amados amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor reine sobre o teu coração neste momento, em nome de Jesus. Como foi falado em vídeo anterior, nós estamos agora dando início a uma série de costumes bíblicos, costumes judaicos na época de Jesus. Então, hoje vai ser o nosso primeiro vídeo a respeito dos costumes bíblicos. Nós vamos falar hoje sobre um costume bem ativo, um costume bem frequente ali na cultura judaica, que é a hospitalidade. Eu quero desde já convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever aí, comentar, dar um like, compartilhar para que outros venham ser abençoados também por Deus. Assim você vai estar sendo abençoado, vai abençoar o próximo, como também vai me abençoar e abençoar aí o meu canal na divulgação dos meus vídeos. Então hoje a nossa aula vai ser sobre hospitalidade. O nosso básico estudo vai ser sobre hospitalidade judaica. Pois bem, a hospitalidade judaica era um dos traços marcantes na vida dos judeus. E uma boa hospitalidade era algo que era essencial na vida dos judeus, que não poderia faltar na vida dos judeus nos tempos bíblicos. Então, a hospitalidade ela era exercida com frequência na vida ou na cultura judaica. Claro, não podemos descartar o fato que existia judeus, que existiam lares, que existia famílias que não prestavam uma boa hospitalidade. Isso é um fato, isso é uma exceção. Mas os judeus, em sua maioria, prestavam um bom atendimento, ou melhor, prestavam uma boa hospitalidade. Jesus, ele incentivou em Lucas capítulo 14, versículo 13, aí na descrição vai estar posto aí esses versículos de nosso estudo. Vocês podem ler aí embaixo, Lucas 14, o versículo 13. Jesus vai incentivar a ter boa receptividade, a ter uma boa hospitalidade, fazendo o quê? Hospedando aleijados, pessoas deficientes até. Jesus incentivou a fazer o que? A fazer o convite e prestar uma boa hospitalidade. Então, a hospitalidade para os judeus era um traço marcante, que também os cristãos primitivos adotaram esse costume de prestar uma boa hospitalidade. Por exemplo, se um forasteiro chegasse na família, em um lar judaico, ele era muito bem recebido, mesmo sendo forasteiro, mesmo até sendo desconhecido, mas lhe era prestado um bom atendimento, uma boa hospitalidade. Era dado a ele, concedido a ele o abrigo, concedido a comida, concedido a dormida e até mesmo, se fosse o caso necessário, era lhe concedido roupas para esse sim, forasteiro. E isso mostrando para nós como era a hospitalidade judaica naquela época, como eles davam uma boa hospedagem para essas pessoas. Se você for analisar, quando a palavra se trata ou diz hospitalidade, ser hospitaleiro, quando se fala de hospitalidade no contexto do Novo Testamento, como no caso Tito 1:8, 1 Pedro 4:9, Romanos 12:13, que está falando a respeito da hospitalidade, se você for interpretar ali no grego ao pé da letra, está se referindo àquele que ama os forasteiros. Então, daí dá para entender o quanto era importante e exercida a hospitalidade judaica. O lar cristão, ou melhor dizendo, o lar judaico, era bastante acolhedor. Era um lar onde compartilhava
os seus pertences com aqueles mesmo assim sendo forasteiros. Então o lar judaico era bastante acolhedor. Então quando se havia a quebra desses princípios, preste atenção, quando se havia a quebra desses princípios e não era prestado uma boa hospitalidade, e esse ato que quebrava esses princípios da boa hospitalidade era considerado, sabe o quê? Uma prática pagã. Uma prática pagã. Então, os judeus, eles prestavam uma boa hospitalidade. Caso houvesse a quebra dessas regras, a quebra desses princípios que ajudava a dar uma boa hospitalidade, era considerada uma prática pagã. E uma desses princípios de uma boa hospitalidade, sabe qual era? Era de lavar os pés do hóspede. Então, quando o lar judaico ele recebia um hóspede, seja amigo, seja um forasteiro, até no caso, se for o caso, lavava os pés desse forasteiro, enfim, desse hóspede. Então, no caso de famílias ricas, as famílias ricas tinham um servo que estava posto para lavar os pés do hóspede. Se fosse um caso de família mais simples, a mulher do anfitrião era responsável de lavar os pés do hóspede. E é interessante porque, vamos abrir um parêntese aqui nesse momento. Em João capítulo 13, Jesus vai aproveitar esta cultura que era atuante naquela época, ele vai aproveitar para nos dar uma lição de quê? De humildade. Uma lição de serviço, uma lição de hospitalidade. Jesus, naquele ato que ele lavou os pés dos discípulos, ele estava nos dando uma lição de sermos servos, bons hospitaleiros e sermos também humildes. Então Jesus aproveitou esta cultura que era atuante para nos trazer esta maravilhosa lição. Bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, o apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 5, o verso de número 10, ele vai elogiar as viúvas que prestaram essa boa hospitalidade de lavar os pés dos santos, de lavar os pés na hora da hospedagem. Então, era muito importante a hospitalidade para os judeus. Os judeus tinham isso em mente, que deveria prestar um bom atendimento, ou melhor, uma boa hospitalidade. Que nós cristãos venhamos ser da mesma forma, pegar esses exemplos e prestar uma boa hospitalidade para as pessoas. Amém? Então essa foi a nossa primeira aula. Eu espero ter enriquecido a sua vida em nome de Jesus. Se inscreva aí, nos acompanhe. Posteriormente nós vamos postar mais outra aula, mais outro assunto básico a respeito do costume judaico. Deus abençoe em nome de Jesus.